Boa tarde, meninos. Eu optei por pegar uma questão que englobasse os assuntos de Química 1, de Química 3 e de Química 4, que fossem englobados numa questão só, que aí daria pra gente revisar e praticar ao mesmo tempo. Então, para Química 1, eu peguei a questão 3 dos exercícios de sala da aula 7. É uma reação um pouquinho grande, KMnO4 mais água oxigenada mais ácido sulfúrico produzindo sulfato de manganês 2 mais sulfato de potássio mais oxigênio mais água. Esse é um chamado caso particular de balanceamento. Por que é um caso particular? Porque nesse exemplo aqui aparece a água oxigenada. Não sei se vocês se lembram, mas na água oxigenada o oxigênio tem NOx diferente de -2. O NOx do oxigênio aqui é -1. Então a gente vai calcular aqui o NOx de todo mundo. O potássio é da família 1A mais 1, manganês X, oxigênio -2, dá -8, X mais 1 igual a 0, X igual a 7. Oxigênio é -1, hidrogênio mais 1, aqui oxigênio -2, o enxofre a gente sabe que é 6, porque é SO4, hidrogênio mais 1, oxigênio -2, enxofre 6, manganês X, -8, 6 mais X igual a 0, X igual a 2. Aqui eu conheço todo mundo. Potássio mais 1, porque é da família 1A. Enxofre é 6, porque aqui é SO4. Oxigênio -2. Oxigênio aqui, por ser uma substância simples, o seu NOx é 0. E aqui o oxigênio na água normal é -2, o hidrogênio mais 1. Então percebam aqui, quem foi que variou o NOx? Primeiro o manganês, que passou de 7 para 2. O manganês diminuiu o NOx. Quem diminui o NOx ganha elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. Então o manganês sofreu redução, logo ele é o agente oxidante. O oxigênio passou de -1 para... perceba que eu tenho vários oxigênios aqui, mas o oxigênio que variou o NOx foi o oxigênio o oxigênio gasoso. Então você desconsidera, se eu não tivesse oxigênio gasoso aqui, você iria considerar a água oxigenada com a água comum. Mas como tem a água oxigenada, você vai considerar como sendo o O2 gasoso que está sofrendo variação. Então passou de -1 para 0. A água oxigenada aqui, o oxigênio aumentou o NOx. Quem aumenta o NOx oxida. Quem oxida provoca o que? A redução de alguém. Logo é o agente redutor. Variação do NOx. Variação aqui de 7 para 2 variou de 5. De -1 para 0, variação igual a 1. Achei as variações, multiplico essa variação pelos maiores índices. Gente, percebam que o oxigênio aqui, se eu olhar aqui no KMnO4, no permanganato de potássio, o oxigênio tem índice 4. Só que eu não olho esse oxigênio, eu olho o oxigênio que sofreu variação do NOx, que é o da água oxigenada e o do O2. Então o maior índice aqui
é 2. Do manganês, o maior índice é 1 aqui e 1 aqui. Então, tá aqui. Fica 5 e fica 2. A gente inverte. O 2 vai ser coeficiente do manganês e o 5 vai ser coeficiente do oxigênio. Aí esse 5 eu vou colocar na frente de qual oxigênio? Eu vou colocar na frente do oxigênio que tiver maior índice, que são os dois aqui, ó. São iguais. Água oxigenada e oxigênio gasoso. Eu coloco um 5 aqui e um 5 aqui. Bom, aí a gente parte para o manganês. O manganês também tem índices iguais. Aqui é 1 e aqui também é 1. Então esse 2 vem tanto para frente desse manganês daqui quanto para esse manganês daqui. Bom, já coloquei aqui índices, coeficientes em 4 substâncias. Agora eu vou ver o que é que falta. Aqui eu já defini que eu tenho desse lado 2 potássios, 2K, já está definido. Eu posso ver aqui do lado de cá também quantos eu tenho. Eu já tenho 2, então aqui tem que ser 1. O enxofre eu tenho 1 aqui, mais 2 aqui, 3. Não tem mais nada aqui. Então são 3 enxofres do lado de cá. Do lado de cá só tem enxofre no ácido sulfúrico. Então obrigatoriamente eu preciso de um 3 aqui. O hidrogênio. Hidrogênio a gente já definiu aqui também, ó. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. 16 do lado de cá. Vou precisar de 16 hidrogênios aqui. Então obrigatoriamente a gente precisa de um 8 aqui. O oxigênio, só para confirmar, 8 mais 5 vezes 2, 10, mais 4, mais 4 vezes 2, 8. Vai dar 8 mais 8, 16, mais 4, 20, mais 10 dá 30. Do lado de lá, eu tenho 3 vezes 4, 12, 12 mais 10, 22, 22 mais 8, 30. Está balanceada a equação. Eu não sei quais são as proposições lá, mas com balanceamento dá para vocês responderem. De tabela periódica e interações atômicas. Eu peguei aqui a questão 3, também da aula 7. A questão 3 não, a questão 2. É da Química 3. O elemento A, o elemento químico A, apresenta os subníveis mais energéticos iguais a 4s2d1. Então isso quer dizer que a distribuição dele termina em 4s2d1. O cátion A mais 3 é isoeletrônico do elemento químico B. Bom, primeiro vamos descobrir aqui quem é o elemento químico A. Se a distribuição termina em 4s3d1, por que eu sei que a distribuição termina? Porque ele me diz que os subníveis mais energéticos são esses. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Prontinho. Somando tudo aqui, o número atômico dele vai dar 10, 20, 21. Bom, então aqui, gente, para achar o número atômico desse elemento, é só a gente somar aqui, ó, 10, 20, 21. Quem é que tem número atômico 21 na tabela periódica? Eu venho aqui na tabela e observo que é o escândio. O escândio está aqui, ó, no quarto período, na família
no terceiro grupo. Então, escândio 21. Ele me diz que o cátion A mais 3... gente, o cátion A mais 3... quantos elétrons ele tem? O cátion A mais 3 é o mesmo que o escândio mais 3. Se o escândio normal tem 21 elétrons, o cátion A mais 3, que é o mesmo escândio, vai ter obrigatoriamente 18 elétrons, porque é um cátion, ele perdeu 3 elétrons, ele tem 3 prótons a mais. O cátion A mais 3 é isoeletrônico do elemento químico B. O elemento químico B é isoeletrônico disso aqui, de A mais 3. Se A mais 3 tem 18 elétrons, isoeletrônico é quem tem mesmo número de elétrons. Logo, B tem 18 elétrons. Se B tem 18 elétrons, B também tem número atômico 18. Venho na tabela aqui e olho quem é B. Quem tem número atômico 18 na tabela é o argônio. Então, achei os dois elementos já. O escândio e o argônio. Quais são os questionamentos feitos aí referente a esses elementos? Na letra A, o elemento químico A, que é o escândio, apresenta menor eletronegatividade que o elemento químico rubídio. Gente, o escândio está aqui, o rubídio está aqui. Quanto mais à esquerda o elemento estiver, menor é a eletronegatividade. Então, isso quer dizer que o escândio é mais eletronegativo que o rubídio. O rubídio é um dos elementos mais eletropositivos, menos eletronegativos que existe. Na letra B, o elemento químico A apresenta menor raio atômico que o elemento químico selênio. O selênio está no mesmo período que o escândio, só que ele está bem mais à direita aqui. O elemento químico A tem um raio atômico maior que o selênio. Não esqueçam que quanto menor for o número atômico, menor é a atração e maior é o raio. Então o escândio tem um número atômico maior do que quem tiver à sua direita na tabela. Letra C. O elemento químico B, que é o argônio, pertence à família dos gases nobres. Verdade. É o argônio. Sendo B igual ao criptônio. Bom, tudo bem que ele pertence à família dos gases nobres, mas ele não é o criptônio. Ele é o argônio. E letra D. O elemento químico A, que é o escândio, apresenta maior energia de ionização que o elemento químico potássio. Potássio está aqui. Gente, quem tiver mais à direita da tabela vai ter maior energia de ionização. Por quê? Tem menor raio. Quem tem menor raio tem maior, tem menos atração e maior energia de ionização. Perdão. O escândio ele tem maior energia de ionização porque ele é menor que o potássio. E quem é menor tem maior atração. Logo, você vai precisar de mais energia para arrancar. Então, a letra certa é essa aqui, a letra D. O elemento químico A, que é o escândio, apresenta maior energia de ionização que o elemento químico potássio. O potássio está aqui, o escândio está aqui. O potássio tem maior raio que o escândio e o escândio tem maior potencial de ionização. Certo? Na letra E, ele diz que o elemento químico B, que é o argônio, pode ser, por ser isoeletrônico de A3, possui o mesmo raio atômico que este íon. Não necessariamente, né? O que define o tamanho do raio é a sua carga nuclear e não a quantidade de elétrons.
Questão proposta 2. Peguei a proposta porque de Química 4 a gente já tinha respondido todas as questões de sala. Questão proposta 2, aula 7. Eu vou ler aqui rapidinho. A indústria compra soda cáustica com teor de pureza de 80% em NaOH. Antes de mandar o material para o estoque, chama o técnico em química para verificar se a informação procede. No laboratório, ele dissolve 1 grama do material em água, obtendo 10 ml de solução. Utilizando um indicador apropriado, realiza uma titulação gastando 20 ml de HCl na concentração 0,5 mol por litro, na qual ocorre a reação balanceada. Ele já forneceu a equação balanceada aqui: NaOH mais HCl produzindo NaCl mais H2O. Sobre o resultado da titulação é correto afirmar. Bom, o cara diz lá no produto que a quantidade de solda corresponde a 80%, de NaOH corresponde a 80% nessa soda cáustica. Então o cara pegou 1 grama dessa soda e titulou e colocou para reagir com HCl 0,5 mol por litro e gastou-se 20 ml desse HCl. Bom, a gente está vendo aqui que a proporção é de 1 mol para 1. 1 mol de NaOH reagindo com 1 mol de HCl. Como eu já falei para vocês, o que nos interessa sempre vai ser encontrar o número de mol, que é descoberto utilizando-se essa expressão aqui. Número de mol do do HCl, que é o ácido que a gente está utilizando aqui, é igual a molaridade 0,5 vezes o volume, que é 0,02. Número de mol do HCl é igual a 0,01. Ô, gente, se aqui eu gastei 0,01 mol do HCl, quanto do NaOH estava presente aqui nessa mistura? Se a reação me diz que a proporção é 1 para 1, a quantidade de mol do ácido que eu achar aqui vai ser igual à da base. Então eu posso afirmar que o número de mol do NaOH aqui é igual a 0,01 mol. Bom, esse é o número de mol da base. Lembram daquela outra expressãozinha que trabalha com número de mol? Número de mol é igual a massa em gramas sobre a massa molar. Eu posso transformar esse número de mol em massa. Na questão, vocês vão ler aí, vocês vão ver que a massa molar da soda cáustica é 40. Então, número de mol 0,1 igual a massa em gramas sobre 40. Massa igual a 0,4 gramas. Gente, o que nós vamos ter no produto é 0,4 grama. Só que a gente usou de soda lá 1 grama. 1 grama corresponde a 100%. 0,4 corresponde a X. X vai ser igual a 40%. Então, qual é a resposta? A resposta é que o produto é uma farsa, né? Porque ele está me dizendo lá que tem 80% de soda cáustica. Só que o que você descobriu aí é que a pureza dele é de 40%. Então a resposta é letra A. Não procede, pois o grau de pureza é de 40% e não de 80%, como ele fala aí.